Graça e paz, querido discípulo e discípula. Amém? Espero que vocês estejam ministrando tudo isso que eu tenho passado para vocês, pois eu tenho dedicado meu tempo, meu carinho, meu amor e tenho desenvolvido esse trabalho. Acredito no meu trabalho, no que eu estou fazendo e acredito principalmente em vocês. Amém? Faço esse trabalho com muito esmero, porque acredito que vocês serão obedientes e vão usar bem esse trabalho. Presta bem atenção. Eu vou falar sobre o despertamento de Jesus. Jesus desperta fome e sede nos discípulos pela palavra. Amém? Então é importante a gente ter conhecimento disso, que Jesus despertou fome e sede nos seus discípulos na palavra. Vocês vão ver o texto que eu vou mandar. Está assim, Mateus 13, 9. Do lado não está o versículo. O versículo você vai ler com a Bíblia na mão. Amém? Do lado vai estar a explicação que eu dei para que você, junto com você, no poder do Espírito Santo, a gente chegue a um discernimento da palavra de Deus. Amém? Então, a parábola que Jesus aqui eu estou estudando com vocês é a parábola do semeador. No capítulo 13, versículo 9, né, minha explicação é essa. Aqui Jesus se refere a estar ouvindo espiritualmente, atento para a palavra de Deus e ter a necessidade de entender, pois só entende a palavra quem se submete ao Espírito Santo. Presta atenção. Precisamos despertar os nossos discípulos para que eles ouçam a palavra, mas com interesse. Porque tem muita gente que assiste o culto, eu acredito que vocês já vivenciaram isso algumas vezes, onde vocês assistem o culto, mas é como se nada tivesse acontecendo. Você não sente nada, você não percebe nada, parece que a palavra não fala com você, parece que está batendo no teto e tal. Aí está o irmão do teu lado chorando, está o outro sentindo, está lá o pastor cheio de aprendideiro pregando, e você está lá que nem um, né? Só Deus sabe, não vamos falar não para não pecar. Muito cuidado, pois quando a palavra estiver sendo ministrada, para não ignorá-la, pois isso desagrada ao Senhor. Já pensou, Deus está lá mandando a palavra dele sobre o pastor, sobre o líder, e você está ali, nem aí, dentro de você, está ali só para agradar, Deus sabe quem, né? Então nós temos que despertar isso, nós temos que despertar. Quando alguém está ministrando a palavra, você trazer cativo tua mente, o teu coração, as tuas emoções para aquele momento. Ainda que você esteja meio em displicência, ou naquele dia você não estiver bem, você precisa aprender a trazer a tua mente cativa até a presença de Deus. Para quê? Para que Deus se agrade, fale com você e ministre sobre você. Por quê, querido? Deixa eu explicar. O propósito disso tudo é você ter unção. Porque quando você tem unção, você quebra o jugo. Isso é, você quebra o jugo na tua vida, você quebra o jugo em tudo que acontece à sua volta, entende? Você precisa entender isso. A palavra, ela vai te curar, a palavra vai te libertar, a palavra vai te restaurar, a palavra vai te levar a arrependimento, vai te levar a curar, e você vai viver dias e momentos diferentes pelo poder da palavra. Mas para isso, você tem que despertar o interesse nela. Por exemplo, você começar a despertar para todo dia estar lendo Bíblia, todo dia estar envolvido com a palavra, e buscar lá no hoje, você tem esses ferramentas, YouTube, Facebook e tal, e você vai lá e procura, eu quero ouvir um determinado pregador. Eu, por exemplo, gosto muito de Lamartine Laporcella, né? Eu gosto do Mateus Andoni, eu gosto muito mesmo quando ele prega a palavra assim de forma bíblica, ele tem uma qualidade tremenda na palavra. Cláudio Duarte. E eu gosto muito de ver outros pregadores, né? Que nós devemos estar sempre ouvindo, não é ficar ouvindo o pastor, não, vamos ouvir, vamos questionar. E outra coisa, colocar em dúvida. Às vezes o cara pregou uma coisa, será que aquilo é verdade? Será que aquilo é bíblico? E aí, pastor Paulo, manda mensagem, pastor, eu vi o pastor fulano e tal pregar isso é bíblico? Vai para a Bíblia, concordância bíblica, vai lá e vai
porque esse teu despertar pela palavra vai fazer com que Deus perceba que você está interessado nas coisas dele. Amém? Lá no versículo 11 diz assim, né, tem a palavra de Deus escrita, eu vou explicar aqui agora. Note que algo interessante. Se todos que ouviram a parábola tivessem dificuldade para entender, note algo interessante. Se todos que ouviram a parábola tivessem dificuldade para entender, por que não fizeram como os discípulos que se voltaram e perguntaram? Isso é, aqui todo mundo estava ouvindo a parábola de Jesus, do semeador. Jesus pregou, todo mundo lá, né? E era uma coisa muito filosófica, era uma coisa que precisava de uma explicação especial. Jesus deixou, mas quem se voltou para Jesus, né, e perguntou, mestre, eu não entendi isso, eu quero entender. É o que você tem que fazer também. Você tem que dizer para Deus assim, Deus, eu não entendi isso, eu quero entender. Poxa, você tem que buscar, porque às vezes você entende a palavra na hora, o Espírito Santo vem e revela, mas vai ter hora na tua caminhada que você vai ter que buscar Deus para entender o que Deus está falando. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Viu aqui? Coisa séria. O Senhor não trará revelação ao que não tem sede e fome da palavra. Isso é, Deus quer se revelar. Mas eu pergunto para você, você está buscando? Você quando está com fome, por exemplo, eu gosto muito de comer banana, gosto muito de fruta, gosto muito de maçã, né? Então acontece, quando eu estou com fome, que eu vou? Na fruteira, tem banana, tem maçã, tem coisas lá, eu vou lá buscar, eu gosto muito de semente, tipo nozes, avelã, né? Essas sementes assim como castanha do Pará, castanha do Caju, então eu gosto de sempre ter perto de mim. Porque quando eu estou com fome, eu vou buscar. Mas quando você está com fome de Deus, você só vai passar a ter muita fome de Deus quando você começar a buscar a palavra. Não tem outra forma de você despertar uma relação profunda com Deus se não for através da oração e através da busca da palavra. Quem lê Bíblia todo dia, muita gente pensa assim, não, mas pastor, eu oro, não adianta você ficar muito orando, e você às vezes, tudo vã, repetição, fica repetindo um monte de oração, às vezes sem sentido, né? Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, isso Xuxa, né? Eu quero mandar um beijo para meu pai, minha mãe e minha tia, eu quero mandar meu pai, isso é repetição. Não, a tua oração, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então eu pergunto para você, quem é que vai me ensinar a orar? O Espírito Santo. E como é que ele vai me ensinar a orar? Dentro da palavra. Se eu busco a palavra, se eu tenho uma relação com a palavra, com certeza o Espírito Santo vai me encher, e quando eu for orar, me relacionando com a palavra, me relacionando com o Espírito Santo, lendo Bíblia, a minha oração será diferente. E ela vai promover em mim libertação, cura, e provavelmente muita unção vai começar a ser derramada naquilo que eu faço. Eu vou ter unção para orar pelos enfermos, eu vou ter unção para orar pelas pessoas, eu vou ter unção e discernimento do Espírito para entender o que Deus fala, entende? Você precisa ter isso, não adianta ninguém vai, eu estou aqui deitadinho, estou vendo televisão, estou vendo séries da Netflix, e aí quando começar a ouvir a palavra, vai ter uma unção violenta na minha vida. Não vai acontecer não, amigo. A unção será derramada sobre o sedento, amém? Lá, aí eu escrevi assim, e agora os discípulos libertos pela palavra de Deus terão unção em suas palavras para promover libertação aos que ouvirem, pois a unção só será produzida nos discípulos sedentos e libertos. Isso é, se eu não tiver sede de Deus e não for liberto pela palavra de Deus, você não vai ter unção nenhuma. Você está querendo saber como é que você vai ter unção? É desse jeito. Sede de Deus, sede da palavra, aí você vai ter unção. Lá no versículo 13, né, do capítulo 13 de Mateus, eu citei, você lê o versículo aí,
E agora eu coloquei assim: só receberá do Senhor os que tiverem comprometimento com Ele. Precisamos entender que, acima de tudo, a palavra de Deus é única e verdadeira, absoluta. Amém? Não existe verdade absoluta que não seja a palavra de Deus. Olha, a opinião de alguém não é absoluta. O melhor teólogo do mundo não é absoluta a opinião dele. O pastor Paulo, o irmão lá que veio do não sei de onde. A opinião dele, nunca a opinião de nenhum ser humano vai se comparar com a veracidade e com a verdade absoluta que está escrita na palavra. É a palavra que tem e retém a verdade absoluta. O universo, em todo o universo, partindo desse princípio, só os que têm fome e sede da revelação do Espírito receberão de fato o discernimento de Deus. Isso é, não basta só você querer, poxa, eu gosto de ouvir Cláudio Duarte, porque ele é muito engraçado, eu morro de rir quando estou vendo ele, né? Pois é, querido, eu acho a estratégia do Cláudio Duarte fantástica. Amo Cláudio Duarte, acho grande homem de Deus, tem uma vida maravilhosa com Deus, tem uma experiência maravilhosa com Deus, é um homem de Deus. Porém, quando ele prega a palavra, que você vai perceber isso, que eu já percebi, ele tem uma graça, ele tem uma unção para ministrar a palavra com discernimento e revelação espiritual. Entende? Nós temos que ver que Deus deu a ele a estratégia dele, cada um tem uma. Né? Eu sou sem graça, ele é cheio de graça, mas a graça de Deus está em mim, entende? Porque eu não preciso ser engraçado para estar cheio de graça. Ficou engraçado isso aí, né? Vamos lá. Quando ele fala lá no versículo 14, precisamos ser zelosos do bem, tá? Lá em Isaías falou desse tipo de pessoa, pois são displicentes, relaxadas com tudo que é de Deus, pois fazem tudo de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é, são pessoas que estão fazendo as coisas de Deus de qualquer forma. Deus não vai se agradar de pessoas que fazem as coisas dele de qualquer maneira, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu, uma aguinha aqui, e ouviu de mau grado. Isso aqui quem disse foi o próprio Jesus, tá? Ouviram de mau grado, fechou os olhos, aí olha só, de mau grado, e com seus ouvidos, e fechou os olhos, para não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, compreenda com o coração. Isso aí, Jesus está dizendo o seguinte: os caras viram, fiz tudo que Jesus estava fazendo, mas havia tanta insatisfação, tanto malgrado no coração dele, que ele não tinha sede, né, de ouvir a palavra de Deus, que eles viram tudo aquelas maravilhas, viram aquelas coisas incríveis, mas simplesmente não entenderam nada, não vão compreender nada, não vão ter revelação de nada. Eu coloquei aqui assim: gostaria de chamar a atenção, porque Jesus explicou para os discípulos esse assunto sobre a apostasia de forma contundente. Não esqueça que Judas estava ouvindo tudo isso. Então haverá a possibilidade de alguém estar na mesma condição, isso é, alguém ouvindo como Judas, né? Judas orou por pessoas doentes e pessoas foram curadas. Você sabia disso? Judas viu milagres acontecer através do ministério, quando Jesus impôs as mãos sobre ele e mandou ele ir de 2 em 2, né? Judas foi lá, fez milagres, fez acontecer. E o que resultou nisso? Inferno. Por quê? Porque Judas, ele valorizava mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ele andava assim, Judas andava em cima do muro. Uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou com o mundo. Uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou com o mundo. Entendeu? Não adianta. A gente assim vai dançar. E a gente tem que estar esperto. Tem que passar isso para as pessoas. Você é líder. Você tem que passar para as pessoas que não dá para ter uma vida assim, pé no mundo, pé em Deus, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé não dá para ter isso. Ou é Deus ou é Deus. E outra coisa, para nós cristãos, nós não temos saída, é só o Senhor mesmo, tá? Não esqueça de Judas, tá?
Jesus desperta a sede dos discípulos que se colocam numa condição de comprometimento com ele. Lá no versículo 17, do capítulo 13 de Mateus, eu coloquei assim: este texto é fantástico, pois Jesus traz à memória dos discípulos o que os profetas sentiam, se fascinaram imaginando os dias que agora os discípulos estavam vivendo. Isso aí, Jesus está falando assim, ó, sabe aqueles caras que viveram lá no passado, que profetizaram sobre mim? Eles ficavam assim, em êxtase, pensando, já pensou ouvir o Messias pregando? Você já pensou ouvir ele falando? Então agora está ali os discípulos, Judas no meio, ouvindo aquilo que aqueles homens do passado, os justos, queriam ouvir, queriam participar e não participaram. Morreram na esperança da fé de que ele viria um dia resgatá-lo, e Jesus fez isso, né? Jesus mostra para os discípulos que eles estavam em vantagem diante dos profetas do passado, pois imaginem que os justos e os profetas imaginavam os dias de Jesus na terra e ficavam imaginando quanto fantástico seria. No versículo 18, esse texto eu deixei integral ele, eu não acrescentei nada. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Agora nós vamos entrar na parábola do semeador para ver os tipos de crentes que estão ouvindo a parábola do semeador. Tem crente dentro da igreja assim, tá? Você precisa despertar eles, tá? Agora Jesus não deixa nenhuma dúvida sobre sua mensagem. Jesus agora vai explicar para os discípulos, né? Porque o maligno arrebatou a semente. Isso é, Jesus está explicando a semente que caiu na beira do caminho e veio o diabo e arrebatou. Porque ela estava na superfície, isso é, a semente que caiu na superfície, não foi guardada no coração. A semente da palavra, quando você ouve a palavra, a pregação, quando eu estou pregando na igreja, você tem que pegar aquela palavra e guardar no teu coração, não deixar ela ali. Eu já vi gente, eu já fiz isso, teste com discípulos, hein? E eu vou começar a testar alguns aí. Acabou o culto, gostou. E aí, gostou da palavra? Ah, sim, foi que eu preguei sobre o que mesmo? Querido, já pensou que coisa dura? Brabo, né? Ah, você pregou sobre cego de Jericó, eu estava lá em Êxodo, né? Coisa horrível, já vi um negócio que só Jesus, fica atento. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Aqui Jesus se refere a pessoas que buscam, no versículo, porque o maligno não arrebatou, porque está na superfície, as pessoas não estão ligando. Aqui Jesus se refere às pessoas que não buscam ter profundidade nas coisas, pois vivem a superficialidade, isso é, vive, chega na igreja é crente, quando bota o pé do lado de fora já não é mais, né? No versículo 20 e 21 eu dei uma explicação aqui. Nesse caso a palavra de Deus penetrou e começou a trazer resultado, que é sobre as pedras, né? As pessoas que estão cheias de pedra no coração. Aqui, ó, aqui nessas onde tem pedra, a palavra entrou. Mas o que acontece? Como é que está o coração? O coração está entulhado de coisas. Eu escrevi assim, nesse caso, a palavra de Deus penetrou e começou a trazer resultado. Isso diz assim, trouxe uma certa alegria. Mas são pessoas frágeis, que não sabem lidar com os problemas, com as perseguições, e não estão dispostos a sair da sua zona de conforto. Isso é, o cara já não quer ir para o monte orar, o cara não quer ir para a igreja orar, o cara não quer, ainda mais nessa hora agora de pandemia, é desculpa para tudo quanto é raio de lugar, e só Jesus, né? Eu prefiro, sabe o que eu faço? Eu não julgo ninguém. Ah, não vou julgar não. Ah, não vou julgar ninguém não. Ah, por que fulano foi à igreja? Não vou julgar. Mas eu vou deixar bem claro aqui, Deus sabe. Ah, Deus sabe. Deus sabe, queridos, pode ter certeza. Aí Deus já sabe como é que você está, né? A palavra de Deus precisa cair e criar raízes em nossa estrutura, pois as raízes consolidam o solo
em sua volta, pois trazem uma conexão com aquele que recebe de bom grado. Isso é, presta atenção, nós precisamos entender uma coisa, não sei se vocês sabem disso, quando uma árvore cresce, lugar de morro, que tem árvore, muita árvore, não desbarranca, não cai, não há desbarranco, só há desbarranco, sabe, eu não sei, acho que é isso, só cai aquelas barreiras de morro que não tem árvore, onde as pessoas limparam, deixaram tudo descampado. Por quê? Porque a raiz, ela segura a terra, ela sustenta toda a estrutura. Então, quando vem uma tempestade, não vai desbarrancar. Assim é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus penetra no coração do cristão e ela se enraiza, ela cria raízes, vem a tempestade, você não vai cair. Por quê? Porque você está estruturado na palavra. A palavra, ela entrou nos lugares mais vazios do seu ser e ela começou a te dar substância e começou a firmar você no meio de tempestade, no meio das provações, que é isso que a palavra faz. Entendeu? Uma pessoa cheia da palavra de Deus vai resistir muito mais tudo que vier contra ele. E você precisa entender isso. Ok? Vamos lá? No versículo 22, aqui se refere a pessoas que desejam ter parte com Deus, mas querem também ter uma vida, aqui onde fala sobre os espinhos, né? São pessoas que querem ter parte com Deus, o pedregulho lá, o cara que tem pedra no coração, é o cara que é sensívelzinho, não aguenta parada nenhuma. Esse aqui não. Esse aqui a palavra entrou, mas o espinho está junto com a palavra ali, isso é, o cara perdeu, o cara não gosta da palavra, ouve a palavra, mas tem uma relação profunda com o mundo, né? O pezão dele está mais os dois lá dentro do mundo do que na igreja, do que na casa do Senhor, do que uma relação com o Senhor. E nós devemos ter cuidado com isso, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E Deus abençoe você, que você possa firmar teu coração na palavra de Deus. Amém? Lá no versículo 23, para terminar, diz assim: mas os que foi semeado boa terra, e ouve, compreende a palavra, e dá fruto, em um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Esse texto está intacto. A vida do servo de Deus pertence 100% ao Senhor, pois o Senhor só estará satisfeito 100%, nem mais nem menos. Se alguém desejar servir o Senhor, faça integralmente. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar. Não dá para ser meio servo de Deus. Não dá para ser 90% servo de Deus. Não dá para ser mais nada servo de Deus se não for 100% servo de Deus. Você está ouvindo? Então guarda isso na tua cabeça, guarda isso no teu coração. Deixa Deus ministrar essa palavra para você na sua vida e ministre sobre os seus discípulos. Se quiser pegar esse vídeo junto de tudo que você pregou e colocar também para eles ouvirem, faça isso. E eu estou mandando isso pelo meu canal do YouTube. Estou te pedindo agora, em nome de Jesus, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que você queira essa mensagem. Deus te abençoe. Vamos ganhar alma e discipular o povo, tá? Deus te abençoe.